Todas as pessoas que decidem sair do Brasil possuem seus motivos, possuem uma história por trás dessa decisão que é tão importante. E no vídeo de hoje nós vamos contar para você a nossa história, os motivos que nos fizeram sair do Brasil, tomar essa decisão tão importante para nós e vir morar aqui na Espanha. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana, e no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa história, quais foram os motivos que fizeram a gente tomar essa decisão de sair do Brasil. Vamos contar um pouco como era a nossa vida, qual que era a nossa perspectiva lá no Brasil e o que mudou e fez a gente tomar essa decisão de vir morar aqui na Espanha. Bom, para dar um pouco de contexto aí, vamos voltar um pouco no tempo, não muito, né, para não parecer que a gente é tão velho assim. Nem tem tanto tempo para voltar, né? Nem tem. Se voltar muito no tempo, a gente vai contar da nossa infância, mas enfim, mais ou menos lá no ano de 2016, vamos assim, nós já estávamos, o ano de 2016 é um marco para nós, que é o ano que nasceu a nossa filha, e nós já estávamos assim, recém-formados na faculdade, tínhamos acabado de adquirir a nossa casa, já tínhamos o nosso carro, estávamos os dois empregados, com um emprego bom aí. Na nossa com área, né? Isso, nós trabalhávamos na nossa área, no que nós tínhamos estudado, tínhamos algumas perspectivas de crescimento dentro da empresa, tanto eu quanto a Lu, nós entramos em cargos mais baixos, eu comecei na empresa como estagiário e fui subindo, passando por diversas funções na empresa até chegar a engenheiro. Teve algum momento que tinha até uma possibilidade de um cargo um pouquinho melhor, mas a empresa acabou, por conta de toda a crise que começou a acontecer no Brasil, a empresa acabou mudando um pouco os rumos, a direção da empresa, e acabou que a gente foi perdendo um pouco daquela perspectiva que a gente tinha, né? Da empolgação que a gente tinha com o trabalho, aquela motivação, uma perspectiva de futuro foi diminuindo. E pior que assim, todas as pessoas que a gente conversava, né? Porque assim, era visível que tanto eu quanto ele, a gente estava um pouco descontente, assim, tinha estagnado. O Thiago trabalhou lá quantos anos? 9, Quase 10 anos na empresa. E eu 8 anos. Então, assim, é lógico que depois de 10, 8 anos na mesma empresa, se você não continua progredindo, você vai meio que desanimando. E como era visível que nós estávamos desmotivados, a gente até conversava com os próprios chefes, porque assim, a gente tinha uma parceria, tinha uma relação muito boa com os nossos superiores, e eles mesmo falaram, né? Até um dia falou pro Thiago, cara, aguenta um pouco, não sai agora que o mercado não tá bom. Então, além da gente não ter aquela perspectiva na empresa, porque a empresa estava passando por um momento difícil e por essas mudanças, o mercado fora também para nossa área estava numa péssima hora, assim, era o péssimo momento para mudar de emprego. Então a gente estava um pouco sufocado ali. Sair não era uma opção, ficar também não estava bom, então estava difícil, né? Sim, a construção civil é sempre o primeiro a sentir uma crise, e ainda mais no caso do Brasil, que foi uma crise, e junto teve a questão da Lava Jato, que paralisou todas as obras públicas, né, do Brasil, e a gente trabalhava... Era o nosso setor, né? Nosso setor. O que a gente sabia fazer, assim, o que a gente estava já trabalhando há muito tempo era obra pública. Sim. Então, passou a ter aí a gente estava, apesar das conquistas que nós relatamos aí em 2016, já no decorrer do ano de 2017 e comecinho de 2018, a coisa deu uma mudada e a gente já estava desanimado, sem muita perspectiva. Mas não passava pela nossa cabeça nesse momento sair do Brasil, não era uma possibilidade, né? A gente pensava esperar a coisa melhorar, de repente uma outra proposta de emprego, começar a fazer uma pós-graduação, buscar algo que pudesse fazer a gente sair daquela situação, mas sempre pensando em ficar no Brasil, né? Nunca, neste momento, nós não cogitamos, né? Teve um momento antes que você cogitou... Acho que foi no ano de 2014 ou 15, a gente ainda namorava, enfim. Me passou pela cabeça, assim, como eu já morei fora um tempo, então às vezes para quem já morou fora é um pouco mais difícil você ficar no Brasil sem ter as lembranças, sem ficar querendo sempre morar fora. Sem ficar comparando o preço da cerveja. Sem ficar comparando preço, aquelas coisinhas.
Então teve um momento sim que eu até conversei com o Thiago, mas assim, o plano era ir para o Canadá, eu até fiz algumas pesquisas, o Thiago nem deu bola para mim, ele falou, tá, pesquisa aí, a gente vai vendo, mas eu vi que assim, ele não tinha a menor vontade, ele falava, Lu, eu não me imagino saindo do Brasil. É que, na verdade, para mim nunca foi uma opção sair do Brasil. Eu até falava para ela e ela falava, nossa, ele é doido, isso daí não existe. Porque eu tinha para mim uma questão de que assim, eu precisava ficar no meu país, eu precisava estudar, eu precisava contribuir para o crescimento do meu país. Se eu queria o Brasil melhor, como é que eu vou fugir? Ele entendia isso como tipo assim, não é assim que eu vou estar ajudando. Ele era assim muito patriota e eu achava isso super curioso porque tem muita gente que tem muita vontade de morar fora, mas não tem meios, não vê como. Ele já não tinha a menor vontade. Sempre tive um pouco não, né? Eu sempre tive essa questão de um patriotismo, de ideologia, de sonhar com o país melhor e achar que eu tinha que dar essa contribuição, né? Então, neste momento, quando ela falou de ir para o Canadá, eu falei, olha, a gente pode ver, mas não passava pela minha cabeça. Também tinha a questão do Otávio, que era bem pequeno nessa época e eu não queria... Assim, era mais difícil me prendia também no Brasil, né? Então, neste momento, foi só ela que quis sair do Brasil. E aí acaba que, assim, quando não tem o apoio do outro, assim, não é nem um apoio, porque ele até me apoiava nas pesquisas, mas quando você não vê que é o sonho do outro, é um pouco complicado e eu acabei deixando quieto ali naquele momento. Falei, bom, e é isso, a gente estava estudando nessa época, já ia se formar em 1 ano ou 2, aí eu também pensei, o que eu vou fazendo para o Canadá agora, largar a faculdade no meio do caminho e ele também. Então, naquele momento, isso foi um plano descartado. Então, o assunto morar fora do Brasil ficou adormecido por todo esse tempo aí, até que um acontecimento mudou tudo, né? Nós trabalhávamos com obra pública, com obra de urbanização de favelas, né? A empresa era praticamente especializada nisso, todas as obras da empresa eram nessa parte de construções populares e urbanização de favela. E trabalhar nessas áreas é complicado, exige jogo de cintura por parte da empresa, por parte dos funcionários, né? Precisa se negociar com pessoas que não... São difíceis de negociar. Que são difíceis, né? Se é que vocês me entendem. Que não seguem pela mesma regra que a gente segue, né? E nessa obra passava o mesmo, acontecia esse tipo de coisa. A gente vivia, né, no meio dessas pessoas, a gente andava, transitava na favela, assim como... Enfim, era o nosso dia a dia, né? A gente estava sempre em contato com essas pessoas. Assim, para a empresa poder trabalhar em paz, ela precisava negociar com essas certas pessoas e que impunham algumas condições para a empresa, né? E uma dessas condições que foi imposta na obra que eu trabalhava era a contratação de um determinado serviço de uma determinada pessoa. E acontece que esse serviço não estava sendo prestado como deveria, estava colocando em risco a vida dos funcionários, porque era uma obra na rodovia Anchieta, ele prestava um serviço de transporte, e com um veículo sem condições e que estava colocando em risco a vida dos funcionários. Então, assim, eu precisava atuar, precisava fazer alguma coisa, não podia deixar na minha responsabilidade um acidente, não só pela responsabilidade legal, a responsabilidade de saber que, assim, eu estava ciente de um problema, colocando a vida de pais de famílias, de pessoas que saíam de casa para trabalhar, né? E eu acabava colocando em risco a vida delas sabendo do problema. Eu comuniquei à empresa, foi avisado, foi dado um prazo para essa empresa, para esse prestador de serviço regularizar a situação. Ele não regularizou e aí foi necessário tirar ele da obra, né? Foi necessário romper o contrato. E aí nesse momento tinha uma outra pessoa lá na empresa que tinha muita influência com eles e também, digamos que não se dava muito bem comigo, era uma pessoa que tinha dificuldade com qualquer pessoa que estava hierarquicamente acima dela, ela tentava fazer de tudo para derrubar essa pessoa, e ela se aproveitou desse momento, como ela tinha uma grande influência com essas pessoas, ela se aproveitou e colocou um pouquinho mais de lenha ali em algo que já era complicado, e aí na reunião que teve para anunciar o desligamento, né, o rompimento de contrato com essa pessoa, ela deixou bem claro na reunião que ia me matar, que eu ia morrer, né, que não tinha... que o culpado era eu, que o problema era eu, não era o veículo dela, que não tinha condições,
mas que a culpa toda era minha, que eu estava perseguindo ela, por conta de tudo que essa outra pessoa tinha aí falado. Eu acabei descobrindo isso depois que aconteceu isso, diversas pessoas vieram falar comigo e me contar o que sabia, aí foi juntando o quebra-cabeça ali e formando tudo, né, e aí eu vi como é que tinha sido feita a coisa. Mas, enfim... Não, e era só algo importante aqui, e assim, ele na época, como eu estava em uma outra obra, nós trabalhávamos para a mesma empresa, mas eu estava numa outra obra, então eu ficava com o carro e ele estava indo trabalhar de moto. E aí, para ir da Praia Grande até a cidade onde ele trabalhava, ele ia de moto. E essa pessoa disse assim, um acidente aí, né? Como é que ele falou? Qualquer hora você pode cair da moto na rodovia, entendeu? Pode acontecer só um qualquer acidente. coisa, né? Então, assim... Foi muito complicado, eu até mencionei no outro vídeo, naquele vídeo onde a questão da preparação psicológica, que tinha passado por um trauma grande no serviço, que me gerou aí alguns problemas, né, que eu precisei tratar. Então, assim, eu precisei ficar alguns dias escondido, sem poder ir trabalhar, tendo que ficar em casa, sabe, com medo, porque ela continuava indo trabalhar, mesmo que em outra obra. Mas eles me conheciam, né? Conhecia a nossa família, vamos dizer assim, então era um risco para mim também. Assim, foi uma preocupação muito grande, foi um período muito difícil, sabe? E comecei a desenvolver, não sei se posso dizer que uma síndrome do pânico, mas teve uma época que eu até falei, como eu ia trabalhar de moto, eu estava mais com medo de algum dia bater na frente, de tanto que eu olhava para trás, de tanto que eu ficava cuidando, sabe? Para ver se tinha alguma coisa, cada dia eu fazia um caminho diferente. Então, assim, aí você começa a adotar essas estratégias, você começa a não se sentir seguro, e aí você não pode ir na polícia, porque de repente você nem saiu da delegacia, essa pessoa já sabe que você registrou um boletim de ocorrência contra ela. Infelizmente no Brasil é assim. Então, isso fez, basicamente uns 3 dias depois dessa reunião, eu sozinho falei assim, chega. Eu quero sair do Brasil, não adianta eu querer lutar, eu querer mudar isso aqui, e a coisa vai ser sempre assim, isso não muda, e chega, eu quero sair do Brasil. E pensei, vou começar a estudar inglês, vou planejar uma mudança para os Estados Unidos, preciso convencer a Lu, não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil, né? Nós estávamos em outro momento, já formado. Uma filhinha pequena, né? É que assim, eu sempre tive vontade de ir morar fora, mas assim, quando você tá sozinho ou mesmo um casal, é aquilo que a gente sempre fala, se algo der errado a gente se vira, a gente come miojo, e como assim, a nossa filha tinha 1 aninho, 1 ano e meio, ela era pequenininha, então assim, naquele momento em que ele tomou essa decisão e veio falar comigo, a minha primeira resposta foi um não tenho vontade, eu acho que não é o momento. A gente pode, assim, não descartei de todo, mas eu queria esperar a nossa filha crescer mais um pouco. Tem aquela coisa de a gente acabou de se formar, a gente estava com o nosso apartamento, assim, mobiliando, começando tudo. Então, assim, para mim, naquele momento, não foi a proposta que me animou. Tem aquela questão que a gente fala, não estudei tanto para ir lavar prato no exterior, sabe? Tem bastante questões, né? Embora eu já tenha morado fora e já tenha lavado prato, trabalhado em hotel, feito faxina, tudo isso, nunca tive nenhum problema, mas eu falava para ele assim, eram outros tempos, né? Eu tinha 18 anos, você recém-formado, não tem muito o que perder, mas depois de você ralar 5 anos ali para fazer engenharia, você ir morar fora, a cabeça na hora já fala assim, não, você tá doida? E eu já tinha posto na minha cabeça que eu queria ir, nem que fosse para lavar prato, para bater marreta, para qualquer coisa, mas eu queria sair do Brasil. Para mim, não adiantava nada ter o título de engenheiro e viver a vida que eu estava vivendo, sabe? E aquilo que a gente já falou, sem muita perspectiva. Conseguia outro trabalho? Sim. Até tive propostas, tinha pessoas que a gente tinha bastante contato, que ofereceram, mas chegava e falava, olha, infelizmente eu não tenho condições de pagar o que você ganha. E aí tem uma redução de 50% no salário, sabe? Que já não dava para reduzir o nosso padrão de vida naquele momento, sabe? Escola para filho, plano de saúde. Enfim, os gastos que quem mora aí no Brasil sabe que tem, né? Então, para ter uma redução dessa, para continuar no Brasil com uma redução de salário, eu estava mais disposto a sair e a encarar o que fosse. Mas eu precisava que ela quisesse, né? E aí aconteceu o segundo fato que foi decisivo.
É que a gente não sabe se foi muita casualidade ou se, assim, aquilo que é coisa do destino mesmo, mas justo nesse período em que aconteceu isso com ele, a minha irmã, que não ia para o Brasil há muitos anos, há 8 anos para ser mais exato, que ela não ia para o Brasil, ela simplesmente decidiu que ela ia para o Brasil nesse período. E aí, quando ela chegou lá, enfim, começou a contar um monte de coisas. E também um outro fato que aconteceu foi que ela, na semana em que ela chegou, a gente também já comentou esse episódio no outro vídeo, na semana que ela chegou, ela com tudo na bolsa, assim, bolsa de mulher mesmo, que eu, inclusive, falava para ela, olha, não saia com essa bolsa, pega aí 5, 10 reais para, enfim, para uma eventual necessidade, mas a assim, gente se passava for... todas aquelas estratégias para ela, todas, né? Anda com dinheiro na meia, somente o cartão de débito. Cuidado com quem vier te pedir informação. Não usa brinco, pulseira. Nada, sai por aí praticamente pelada, sai sem nada. Enfim, ela com aquele costume de quem mora há 8 anos aqui, sai com tudo na bolsa, sai tranquila, porque é isso. Quando você vem do Brasil para cá, você fica andando na rua achando que todo mundo vai te assaltar. E aí, passado um tempo que você está aqui, você acaba acostumando com a segurança e aí quando você volta para o Brasil, você sai andando na rua achando que ninguém vai te assaltar. Você atravessa na faixa sem ficar com medo. Muita atenção, e aí... E aí ela saiu, foi justo na semana que ela chegou com todo o dinheiro que ela tinha levado, assim, tinha euros, tinha até um pouco de dólar, tinha correntinha, perfume, enfim, saiu com tudo. Ela foi da casa da minha mãe, sogra, né, da Dona Ivonete, para nossa casa. Era uma distância de 3, 4 quilômetros, mais ou menos, ali. Eu ainda falei para ela, chama um Uber, qualquer coisa assim, porque a gente ia estar trabalhando, não ia estar lá para levar ela de carro. Aí ela falou, não, Lu, é tão pertinho, eu vou caminhando, aproveito, vou conhecendo a cidade, e saiu com tudo na bolsa, e foi justo no quarteirão da casa da minha mãe que ela foi assaltada. Chegou um rapaz, acho que de bicicleta, não sei se de bicicleta ou a pé. Passou e puxou a bolsa dela. Puxou a bolsa e ela falou que tinham outras pessoas passando na rua, ninguém se prontificou a ajudar, a dar um grito que seja, ela ficou em choque, enfim, acabou com as férias dela, e assim, isso... trouxe um pouco a gente para aquela nossa realidade que às vezes com outros problemas no dia a dia você acaba não prestando tanta atenção o quanto isso é brutal, né? Por mais que assim, a gente tinha as estratégias para chegar em casa, antes de apertar o controle do portão, dava uma olhada, tinha um amigo nosso, Felipe, que sempre falava, eu dou umas 3, 4 voltas no quarteirão quando eu chego da faculdade, que é para ter certeza que não tem ninguém me seguindo. Então assim, embora a gente convivesse com essas pequenas estratégias, mas a gente acostuma com isso. E aí a gente se deu conta de uma coisa, que a nossa primeira reação foi culpar ela. É verdade. Sabe, a gente está tão acostumado no Brasil com isso, com ter as estratégias, que a primeira reação, quando ela falou tudo que tinham levado, a quantia de dinheiro que ela tinha na bolsa... Sabe, a gente mas também você quer andar com tudo isso de dinheiro? Aí ela falou assim, mas qual o problema? É meu dinheiro, é minhas coisas, qual o problema de eu sair com a minha bolsa? Você também quer andar na Praia Grande com a sua bolsa, né? Tá querendo demais, aí, né? Com o celular dentro, com tudo. E aí a gente se deu conta do mundo em que a gente vivia, sabe? E a própria polícia te fala isso. A hora que você vai registrar o boletim de ocorrência, a polícia fala, mas você estava andando com o celular na mão. Uma bolsa desse tamanho? Você estava pedindo para ser assaltado, né? Não, a gente não tá pedindo para ser assaltado. Sabe? Aí a gente se deu conta desse tipo de coisa e aí foi quando ela... se convenceu a, tipo assim, teve um dia que ela virou, a gente conversando com a irmã dela, ela falou assim, a gente bem que podia ir embora, né? Eu falei, é agora, vamos começar a pesquisar o que a gente precisa para ir embora. E a gente realmente começou naquele dia. Era um dia à noite, eu lembro, a gente estava na sala da nossa casa. E assim, foi depois dessa conversa, aí ele já pegou o celular dele, eu já peguei o meu, a gente já começou a fazer algumas pesquisas, anotar algumas coisas já para o dia seguinte. Eu já sabia que eu tinha direito à cidadania italiana, então assim, a gente não definiu o país, eu não queria Espanha, pra onde ia. De primeiro momento eu não queria, eu pensava Estados Unidos, Canadá, Austrália, que eram países onde eu tinha ouvido que tinha mais chances de conseguir trabalho na nossa área, sabe, de já chegar, era mais fácil. Então, assim, não conhecia nada sobre a Espanha, então eu falei, não, eu vou pesquisar sobre esses países. Se for possível morar lá com cidadania italiana, a gente vê de ir para lá. E se não, a gente vai para a Espanha. E foi o que aconteceu, né? Era mais complicado ir para esses países, não é tão simples como aqui. E a gente acabou batendo o martelo para morar na Espanha em 2 ou 3 dias depois.
mas a gente já estava pesquisando todo o trâmite da cidadania italiana em 3 dias. Em paralelo, a gente já tava... né? Porque independente do país, a gente sabia que a gente queria sair de maneira legal. Então, assim, independente do país que a gente fosse escolher, a cidadania teria que ir caminhando paralelamente, né? Em 2 ou 3 dias a gente já tinha cronograma feito de quanto tempo ia demorar, quais certidões que a gente precisava. A gente já tinha movido já bastante coisa, porque aí foi assim, agora que os dois querem, a gente vai embora. Agora a gente vai. Parece que assim, apertou um botão e a gente já começou assim com todos os preparativos, e o que não dava para ser feito naquele momento a gente já estava idealizando lá na frente, porque nós tínhamos adquirido o nosso apartamento, mas ele era financiado e ainda tinha aí para frente alguns anos de parcela para pagar. Nós tínhamos um apartamento um pouco maior do que o que a gente realmente precisava, então a parcela dele era alta e como a gente ia sair do nosso trabalho e as parcelas iam continuar para a gente pagar mês a mês, mesmo que a gente já não tivesse no Brasil, então a gente precisou pensar em algo para diminuir a despesa, para que a nossa despesa fixa no Brasil fosse a menor possível. E eu sempre gosto de acreditar que, assim, quando as coisas têm que ser, as portas vão se abrindo. E acho que foi o Thiago que ele falou assim, Lu, e se a gente ir lá na construtora e tentar devolver o apartamento, mas assim, não em troca do dinheiro de volta, que a gente já tinha pago, mas sim pegar um apartamento menor, de valor menor e que, consequentemente, teria uma parcela menor. Falei, olha, me parece absurdo, né? Assim... Não sei, mas... Como ela sempre fala, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, bota a cara de pau e vai lá, né? Vai lá dar uma chorada. E aí ele pegou um sábado de manhã, eu acho, foi lá na construtora e, enfim, contou uma história triste, né? O dono, falei que tava difícil tava apertado, a situação, não fui contar que a gente ia mudar, porque senão o cara vai lá, tá apertado, vai mudar, vai me dar o calote. Pagar, enfim. Exato. Então... A gente só contou que precisava baixar a parcela. Reduzir o custo, a parcela era muito alta, o condomínio onde a gente morava também era um condomínio mais caro, por questão de porteiro, piscina, algumas coisas. E a gente acabou, ele aceitou assim na hora, ele falou, tá bom, vou te dar uma lista aqui de todos os apartamentos que eu tenho, você vê qual que se encaixa, estuda aí nesse final de semana, segunda-feira você me fala qual que te interessa, marca uma visita, vai ver, e trocou. Então é isso, eu acho que é coisa quando tem que ser, assim, a vida, ou enfim, o que quer que seja, vai se encarregando aí de possibilitar para que aquilo aconteça. Assim, essas coisas possibilitaram que a gente conseguisse fazer num tempo mais rápido. Mas como nós estávamos decididos, podia talvez demorar mais tempo, mas a gente ia fazer da mesma maneira. E aí, já resolvida essa parte do apartamento, que era, na verdade, o nosso maior empecilho, ali era o que mais preocupava a gente. Então, resolvida essa parte do apartamento, a gente decidiu, ao invés de nos mudar para esse apartamento menor, já que a gente já sabia que a gente ia embora, então a gente já colocou esse novo apartamento para alugar e nós fomos para o apartamento da minha mãe, ficarmos lá esses últimos meses, porque como a questão da cidadania estava avançando muito rápido, a gente já tinha mais ou menos uma data que seria essa nossa viagem, e também como o Thiago iria para a Itália passar um tempo lá e eu ia ficar sozinha com a Ana Júlia, e estava trabalhando ainda, e de qualquer forma eu ia precisar da minha mãe, então ao invés de eu ficar buscando ela na casa dela de manhã, como nós fazíamos todos os dias, a gente já resolveu mudar para lá. Isso para ter uma ideia mais ou menos de tempo, né? Todo o acontecimento que me fez tomar a decisão de sair do Brasil foi em março, a ida da irmã da Lu para o Brasil foi em abril, né? Que aí foi quando nós dois decidimos, e isso já foi em outubro. A gente já tinha o nosso cronograma bem atualizado das certidões, a gente já sabia que em outubro todas as certidões estariam prontas, né? A gente até com uma certa folga. A gente já agendou para novembro a viagem, já para o meio de novembro. Então, em outubro, nós fomos para a casa da minha sogra. Eu já pedi demissão da empresa, avisei com um mês de antecedência, né, que ia deixar a empresa. Então, eles pediram para eu ficar até o final de outubro. 15 dias de novembro, a gente já tinha definido, né, fizemos tudo as contas certinho, que 15 dias era para ir para São José do Rio Preto, para passar com a minha família lá, que apesar de eu não falar, eu sempre falo Praia Grande. Teve até um puxão de orelha da minha mãe outro dia, que disse que uma vizinha nossa lá assiste os vídeos e fica brava porque eu não falo que eu sou de São José do Rio Preto, né? Eu só falo Praia Grande. Mas é que Praia Grande é a cidade que a gente morava, né? A nossa cidade enquanto família.
E nem eu sou de Praia Grande. Nenhum dos dois. Mas eu sou de São José do Rio Preto, tá bom, Renata? Então, pessoal, e aí, né, foi para passar esses 15 dias lá com a família, porque é aquilo que a gente fala, né? Aproveita o tempo que tá lá, a gente não sabe. Já sabia que meu pai, muito de idade, era muito difícil essa situação. Então aproveitamos para passar lá um tempo com ele, um tempo com o Otávio também, que não ia vir com a gente nesse primeiro momento. Curtindo um pouco a família e já voltamos de Rio Preto, eu embarquei para a Itália. E aí foram 4 meses, né, que eu fiquei na Itália, antes de vir para a Espanha, que elas ficaram lá sozinhas. Sim. E ainda aconteceu da Ju, que nunca ficava doente. Teve uma manifestação alérgica, que até hoje a gente não sabe do que foi. Fizemos um montão de testes e até hoje não descobrimos o que causou essa alergia, mas ela ficou com o corpo todo vermelho, umas manchas grandes assim, e de dar dó, e foi muito difícil, porque assim, por mais que eu tava com a minha mãe, mas assim, ele não tava, né, que assim, era meu apoio e pai da Ana Júlia, e ele também só acompanhando isso por foto e fazendo videochamada. Ela ficou internada quase uma semana, então foi um período bem difícil. São coisas que não dá para prever em cronograma nenhum, e nem por mais que você tente se preparar psicologicamente, isso é algo que a gente não prevê. E a gente passou por isso tudo, graças a Deus, assim, unidos, por mais que distante, porém unidos, e passamos, graças a Deus. E aí, em janeiro, foi a minha vez de pedir demissão na empresa. Por mais que eu só ia viajar em maio, eu tinha algumas coisas para resolver, assim, tinha móveis para vender, tinha o carro para vender, tinha moto para vender, e como eu estava sozinha, então eu precisei pedir desligamento um pouco mais cedo, para poder adiantar tudo isso que precisava fazer. E esse período, eu na Itália, ela no Brasil, quando eu pedi demissão, era segredo que a gente ia mudar para cá, a gente não pôde contar para ninguém, exatamente por trabalhar os dois na mesma empresa, a gente precisar do salário dela no período que eu ia estar na Itália, então assim, eu não pude contar para ninguém, porque de repente eu falo assim, olha, eu estou saindo porque nós vamos nos mudar para a Espanha. E aí, de repente, a empresa fala, bom, então se ela vai sair daqui 4 meses, 5 meses... Já vai agora. Já vai agora, sabe? E a gente precisava do salário dela, porque eu ia estar na Itália todo esse tempo... Sem poder trabalhar. Sem poder trabalhar, né? Então, a gente precisou fazer tudo um segredo, né? Poucas pessoas da nossa família, poucos amigos sabiam disso. E foi dessa maneira que a gente encontrou, foi isso o que a gente fez. Assim, essa foi a nossa dinâmica para que tudo desse certo, né? Assim, então, por isso que a gente sempre fala de um bom planejamento, porque também esse é um tipo de dica que ninguém consegue te dar, é você parar um pouquinho, raciocinar tudo que pode dar errado, tentar se antecipar um pouquinho, para que tudo dê forma da melhor forma possível. E aí, esses últimos meses foram de muita correria. Tem muita gente que me pergunta assim, Lu, o que eu não desapego aqui? Eu sei o quanto dá dor no coração. A gente tinha, assim, muitos móveis novos que a gente não tinha adquirido há muito tempo, tinha acabado de pagar. Geladeira, sabe aquela do sonho que você fala assim, ai, já que a gente vai comprar tudo novo, vamos comprar logo o que a gente mais gosta. Então, a gente tinha coisas que a gente pagou caro, que era do nosso gosto, era xodó, e dava aquele aperto no coração, porque por mais que estava tudo super novo, as pessoas não dão nem, sei lá, 50% do valor que você pagou. É muito desvalorizado, por mais que você saiba que é novo, mas enfim, saiu da loja, tá velho e desvaloriza. Então foi bem difícil, mas assim, a gente vendeu tudo, e depois de ter vendido todas as coisas do nosso apartamento, que a gente deixou ele alugado, depois ficou a parte de vender as coisas do apartamento da minha mãe, porque aí no Brasil não é como aqui na Espanha, onde a gente aluga o imóvel com os móveis. Aí é muito difícil, e assim, não tem aquela questão de, você pega um pouco mais se você aluga ele com os móveis. Então, como não ia ter muita diferença no aluguel se fosse alugar com os móveis, e a maioria das pessoas não queriam, teve gente... Quem aluga um apartamento aí no Brasil já tem os seus móveis. Ou né? ela tá casando e ela quer comprar os dela, né? Dificilmente a pessoa procura um imóvel já mobiliado. Então, a gente também teve que vender todas as coisas do apartamento da minha mãe. Enfim, correr atrás de documentação. E combinando com a pessoa para pegar um pouco mais para frente, para deixar para pegar assim no dia que ia embora, sabe? Porque senão também elas ficavam lá sem nada. Sem nada.
Então eu fui vendendo assim antes tudo que não era tão necessário, assim, mesa, sofá, porque as coisas que é da sala, enfim, você fica sem TV, você senta no chão, mas assim, os colchões eu deixei para vender mais perto, geladeira e fogão ficou vendido, ficou pactuado, mas eu falei para a pessoa, só pode vir buscar na véspera, e graças a Deus deu tudo certo, assim, cruzamos com pessoas boas aí que entenderam, que cumpriram direitinho, ninguém falhou de chegar na véspera e não ir buscar, porque, claro, eu não peguei dinheiro nenhum com antecedência, né? Ficou aquele combinado da OLX de palavra. Não, eu quero, você guarda para mim, na véspera eu busco. Porque se a pessoa não busca, eu não sei o que eu ia ter que fazer com coisas como geladeira e fogão. Ou eu ia deixar no apartamento, ou ia ter que dar para alguém ali na véspera. Mas não foi sem emoção também, viu? Porque o nosso carro ele tinha um amassado que a gente deixou um tempo para arrumar. Aí arrumamos ele para vender, falou, precisa gastar um dinheiro ali para arrumar o carro. Arrumamos, acabou de tirar da oficina, alguém vem atrás e caceta o carro. Bate. 2 dias depois que eu tirei o carro da oficina, fiquei 15 dias com o carro alugado, porque o carro nosso estava na oficina, e é isso, esse amassado estava lá há 1 milhão de anos. E a gente falou, não vamos consertar agora, porque ele não, enfim, é aquele batidinho que deixa o carro um pouquinho feio, mas não atrapalha em nada. Arruma na hora de vender, né? Mas quando ia vender, como ia vender, ia ter que arrumar. E aí foi isso, ficou 15 dias lá, o cara pegou porta nova, tudo novo, o carro estava parecendo zero, 2 dias depois, é isso. Fui parar na faixa de pedestre para uma senhora atravessar e a pessoa que estava atrás não esperava que eu fosse parar. Ela já estava treinando para morar na Europa. Já estava treinando. Mentira, eu sempre tive o costume. Verdade, eu sempre paro, mas eu sempre olho no retrovisor. Se tem um carro muito perto, eu não paro, porque eu penso assim, ele vai bater. Só que nesse dia, tava com a Ana Júlia no banco de trás, chorando, porque o celular travou, não sei, ela não sabia falar direito. Então, assim, não olhei no retrovisor, parei na faixa e bateram atrás, justo no mesmo lugar que a gente tinha acabado de consertar. Então é isso, é sempre com emoção e foi outra vez para a oficina para vender aos 45 do segundo tempo. Pegou e o aí carro o preço já vai quase lá embarcando, né? Eu dei quase o carro de presente para alguém. Dinheiro no carro, a gente teve que vender para essas pessoas que compram para revender, então o preço é mais baixo. Sim. Mas enfim, esse dinheiro do carro foi importante para o nosso começo aqui, para nossa reserva. Podia ter sido mais, mas não deu, foi isso. A nossa ideia era vender o carro com tempo, só que não deu, porque nesse tempo, que seria mais tempo que eu teria para vender, é o tempo que ele passou na oficina para consertar de novo. E é isso, passou todo esse tempo, chegou maio, elas embarcaram, pra gente pareceu uma eternidade, esses 6 meses, porque foram 6 meses desde a minha saída no Brasil até elas chegarem aqui. Mas assim, desde aquele dia que eu sozinho tomei a decisão, depois do dia que nós dois, né, como casal, tomamos a decisão que só um não ia acontecer, né? A gente ia estar lá até hoje porque não tem outra maneira. Eu podia ter dado troco nele e falar, lembra aquela vez do Canadá? Mas foi legal. Foi legal, né? Não valeu a pena, não. Não, tá valendo, graças a Deus. Então, assim, passou exatamente 1 ano até a gente estar aqui na Espanha. Praticamente eu cheguei um pouquinho antes, né? Mas podemos dizer aí que 1 ano e 1 mês a gente já estava aqui com o nosso apartamento, começando a vida, recomeçando a vida, né? É um recomeço, é tudo diferente, como a gente sempre conta aqui em todos os vídeos. É tudo difícil. Tudo difícil, né? Mas vale muito a pena. A gente já falou um monte de vezes que pra gente está valendo a pena. E a gente espera que com esse vídeo, contando um pouco da nossa história, de repente você está passando por uma situação parecida, não a mesma, mas um descontentamento, tá tomando a decisão por qualquer motivo que seja. A gente espera que com a nossa história, contando um pouco aí da parte boa, da parte que foi mais difícil, enfim, tudo que aconteceu, que sirva de inspiração, que sirva de ajuda para quem está na mesma situação, né? Que você possa ver que, assim, fazendo com planejamento, se organizando, correndo atrás, que tudo é possível e tenha em mente que sim, vão surgir os imprevistos, vai ser difícil. A gente sempre recomenda que venha um na frente e depois venha o resto da família. Não é legal, é sofrido, é isso. Seu filho pode ficar doente, você pode bater o carro, pode acontecer 1 milhão de coisas e você se vê ali sozinho e o outro lá do outro lado sem poder fazer nada. Mas é um esforço, vale muito a pena. Mas é isso, saiba que
para chegar até aqui é um caminho difícil de trilhar, mas que vale super a pena. Se você tomou a decisão, se você quer seguir esse caminho, pesquisa, estuda, se prepara, que com certeza você estando melhor preparado, as suas chances de sucesso são muito maiores, né? Você vai chegar aqui e vai conseguir colocar em prática tudo que você fez, todos os objetivos você vai atingir. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que o vídeo não tenha ficado super longo, que vocês tenham aguentado ficar aí até o final e compartilhar um pouquinho da nossa história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, corre lá e se inscreva e ativa os sininhos das notificações. E muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.